Olá, alunos do curso de Pedagogia da UEPG. No nosso encontro de hoje, abordaremos os métodos de alfabetização, aspectos históricos e pedagógicos. Nessa unidade, queremos ressaltar que para toda ação educativa, como já comentado em aula anterior, é preciso realizar inicialmente, no mínimo, 3 questionamentos. O que ensinar, para que ensinar e como ensinar. A primeira questão nos remete ao assunto a ser ensinado, aos conteúdos necessários para aquele momento ou para aquele grupo de estudantes. A segunda questão nos remete aos objetivos da ação educativa. Vou ensinar para quê? Qual a finalidade, o objetivo dessa ação educativa ou desse conteúdo selecionado? Por que eu quero que meus alunos aprendam esse conteúdo? Qual a importância e utilidade desse conteúdo para os meus alunos? A terceira questão nos conduz à elaboração de planos de ação, a pensar nas formas, caminhos, estratégias mais adequadas para se alcançar os objetivos propostos. Esse último questionamento nos faz pensar em métodos, metodologias e propostas didáticas de alfabetização e em questões subsequentes. Que métodos usar? O que é importante na escolha de um método? Mas qual a diferença entre método e metodologia? Segundo Soares, método na área do ensino é um conceito genérico, sob o qual podem ser abrigadas tantas alternativas quanto quadros conceituais existirem ou vierem a existir. No campo do ensino das línguas, materna, estrangeira, oral ou escrita, um método é a soma de ações baseadas em um conjunto coerente de princípios ou de hipóteses psicológicas, linguísticas, pedagógicas que respondem a objetivos determinados. Assim, um método de alfabetização será o resultado da determinação dos objetivos a atingir, que conceitos, habilidades, atitudes caracterizarão a pessoa alfabetizada, da opção por certos paradigmas conceituais, psicológico, linguístico, pedagógico, da definição, enfim, de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com os objetivos visados e as concepções e opções teóricas assumidas. Sendo assim, a escolha de um método resulta em diferentes metodologias, já que a metodologia se configura em escolhas. É o resultado da ação. É ela que indica as linhas de ação realizadas pelos professores em suas aulas para alcançar os seus objetivos. A metodologia será, então, a postura do educador diante dos fatos e sempre se encontra associada a uma teoria de compreensão e interpretação dessa realidade. Destacamos que é preciso não ter medo do método, pois diante do assustador fracasso escolar na área da alfabetização e considerando as condições atuais da formação do professor alfabetizador em nosso país, estamos sim em busca de um método. Tenhamos a coragem de afirmá-lo, mas de um método no conceito verdadeiro desse termo. Um método que seja o resultado da determinação clara de objetivos definidores dos conceitos, habilidades, atitudes que caracterizem a pessoa alfabetizada, numa perspectiva psicológica, linguística e talvez, e sobretudo, social e política. Que seja ainda resultado da opção pelos paradigmas conceituais que trouxeram uma nova concepção dos processos de aprendizagem da língua escrita pelas crianças, compreendendo esta como um sujeito que constrói o seu conhecimento e não como um ser passivo que responde a estímulos externos. Que seja um método, enfim, um resultado da definição de ações, de procedimentos, de técnicas compatíveis com esses objetivos e com essa opção teórica. Sem proposições metodológicas claras, estamos correndo o risco de ampliar o nosso fracasso escolar. Tentativas de reversão do fracasso escolar foram tomadas durante muito tempo, como uma questão basicamente metodológica.
Pensava-se nos melhores métodos por acreditar-se que ensinar a ler e escrever era uma questão de metodologia, não de entendimento da psicogênese da língua escrita, de compreensão do processo de aprendizagem, como bem esclareceram as pesquisas de Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro. O como ensinar já não era o foco, mas sim o como se aprende. Mudaram-se, portanto, os métodos de ensino, mudaram-se, portanto, os caminhos para se alcançar a aprendizagem. No entanto, sabemos que uma opção metodológica está e sempre estará em consonância com opções de outra natureza, noções de língua e linguagem, noções de sujeito, de cidadão, de cidadania, noção do que é aprender e do que é ensinar, questões de natureza epistemológica. Assim, apresentaremos aqui os principais métodos de alfabetização realizados e defendidos durante a história da educação brasileira, a fim de que se possa traçar um panorama histórico-crítico relacionando tais métodos às questões sociais e aos interesses políticos de cada período da história do Brasil. Os métodos podem ser divididos em métodos sintéticos e métodos analíticos. O método sintético era dividido em alfabético ou da soletração, fônico e silábico. O método alfabético ou da soletração é o mais antigo, empregado desde a Grécia. Tem como unidade principal a letra. Sua sequência parte de uma ordem crescente de dificuldade, iniciando por unidades menores, as letras do alfabeto, que devem ser decoradas pelas crianças. O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons. Partindo-se das letras, mostram-se os sons correspondentes, as sílabas que devem ser unidas para formar as palavras. O método baseia-se em estímulos visuais e auditivos, valendo-se da memorização. O nome da letra é associado à forma visual. As sílabas são memorizadas e com ela formam-se as palavras. Já no método fônico, os alunos são ensinados a produzir oralmente os sons representados pelas letras e a uni-los. O ponto de partida nesse método são também as palavras mais simples e curtas, compostas por 2 sons apenas, representados por 2 letras. Depois estudam-se as palavras de 3 letras ou mais. Decodificar sons na leitura e codificar sons na escrita é a ênfase desse método. A preocupação com o sentido da leitura, em virtude dos avanços das pesquisas, fez com que se passasse a introduzir frases, artificiais, é claro, em lugar de somente palavras, o que fez com que o método fônico se caracterizasse também como um método misto. Já no método silábico, também se parte de unidades menores, mas agora da sílaba. A ênfase continua nos mecanismos de decodificação e codificação, na memorização e não na compreensão, pois o objetivo é decorar as famílias silábicas, unindo as sílabas e formando as palavras. Depois formando, ou somente decodificando, frases artificiais do tipo Eva viu a uva, o vovô viu o ovo, ou o boi baba, para representar as famílias do Vave vovu ou do Babe Bobô. Já no método analítico, ele tem como unidade a palavra, a frase e o texto. A Escola Nova valorizava a leitura e preconizou a utilização dos métodos chamados globais. Estes são fundamentados na psicologia da Gestalt, ou psicologia da forma, cuja crença é de que a criança tem uma visão sincrética ou globalizada da realidade e tende, portanto, a perceber o todo, o conjunto, antes de captar os detalhes, valorizando-se os materiais voltados para a leitura de unidades maiores, frases e textos. Assim é que diversos psicólogos e educadores passaram a defender a compreensão dos significados e não somente a decodificação. De Crowley, por exemplo, propôs ensinar a ler a partir de textos naturais,
frases ligadas ao contexto da criança, ou mesmo a partir de palavras significativas. Ele considerava que os métodos tradicionais de solitração e silabação contrariavam a função de globalização característica da mente infantil. A alfabetização deveria partir das unidades maiores, palavras, frases ou histórias, para depois trabalhar a letra e o som, sem perder de vista, no entanto, o texto original e o seu significado. A estratégia era iniciar a partir do todo, da compreensão global, e partir para as partes menores. No entanto, a crítica que se faz a esses métodos é justamente o encaminhamento dado a eles nas escolas e nos livros didáticos, ou seja, acabaram por focalizar por demasia, assim como os sintéticos, as partes, as unidades menores, desconsiderando o todo, pois este, mesmo quando partia das frases e textos, acabava apenas sendo pretexto para se chegar às famílias silábicas, as quais também deveriam ser memorizadas e decodificadas e assim por diante. Em lugar da compreensão do texto real, aquele que de fato existe nas práticas sociais, e de um trabalho com a língua em sua funcionalidade, com leituras e escritas em diversas situações reais, a língua foi novamente transformada em uma língua escolar, ou seja, uma língua apenas para se aprender na escola. E o que fica como lição para nós? Frente às exigências de uma sociedade letrada e seguindo uma perspectiva socio-interacionista de ensino, a escola deve sim se preocupar com a qualidade do que ensina, a leitura e a escrita, evidenciando sua função social. Muitas vezes a escola se preocupa em buscar as formas de ensinar e não em buscar as melhores formas para se aprender. Assim, acaba ensinando por meio de um letramento basicamente escolar e não por meio de um letramento enquanto prática social. Não podemos esquecer que mesmo antes de ir para a escola, a criança interage com diversas práticas de letramento em seu meio social. Entra em contato com uma língua viva, real, que não está só nos livros didáticos, nem nas cartilhas, mas na fala, na escrita de seus familiares, amigos, TV, rádio, computador, enfim, por toda parte. Espero que nessa aula você tenha esclarecido os diferentes enfoques dos métodos de alfabetização, bem como a relevância na atualidade do entendimento por parte de todos os professores alfabetizadores de que se aprende a ler lendo e a escrever escrevendo. Portanto, as estratégias para possibilitar essa leitura e essa escrita precisam ser muito bem pensadas, planejadas, pois estarão diretamente relacionadas com nossa concepção de língua, de ensino, de aprendizagem e, principalmente, com a concepção de que cidadão queremos formar, alfabetizado e ou letrado. Aguardo vocês na nossa unidade 4, na qual abordaremos o papel do texto no processo de alfabetização. Até lá!